Olá, dando continuidade a esse tema de prosperidade bíblica, nós estamos vendo o exemplo de Jesus de prosperidade, um homem que era próspero, né? E já vimos aqui como a religião tenta deturpar o que as escrituras falam a respeito da vida que Jesus viveu, né? Ele era pobre porque nasceu numa manjedoura, ele era pobre porque não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, não tinha uma casa para morar. E nós vimos que as escrituras mostram o porquê ele ter nascido numa manjedoura. Primeiro, para cumprir uma profecia. E porque não que os pais não tivessem recurso, mas porque não havia lugar nas hospedarias. E vimos aqui vários textos que provam que Jesus tinha uma residência na cidade de Cafarnaum. Mas não somente isso, nessa segunda parte do vídeo, nós vamos ver também que Jesus ele era suprido de forma sobrenatural por Deus. A Bíblia revela que nada faltava a Jesus e milagres aconteciam para que ele fosse suprido junto com os seus discípulos quando uma necessidade aparecia. Amém? Deus ele é conhecido como aquele que supre a necessidade dos seus e supre de forma abundante. Quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, ele não faz da medida, ele faz além da medida. A bênção de Deus, ela é transbordante. A bênção de Deus é para abençoar aquele que necessita da bênção e para que ele seja uma bênção na vida de outras pessoas. É para isso que Deus nos abençoa, para que de fato nós sejamos bênção. E nós só vamos ter condição de sermos bênção na vida de outros se a bênção que Deus derrama sobre nós, ela transborde. Chegue a ponto de superar as nossas expectativas, a ponto que a gente tenha um coração generoso e grato para abençoar outros. Então, nós vemos vários exemplos, né? Pescando dinheiro para pagar o imposto, lá em Mateus capítulo 17, dos versículos 24 ao 27. Eles estão chegando numa cidade, tinha que pagar o imposto, né? E há até uma conversa ali se deveria pagar o imposto o estrangeiro ou aqueles que são residentes. Mas para que não houvesse escândalo, Jesus manda Pedro ir pescar e diz que quando ele pegasse o peixe, dentro da boca do peixe havia uma dracma, que pagaria o imposto dele e de Pedro. E é interessante, Pedro vai pescar. Imagina, irmãos, a probabilidade da pessoa indo pescar e no primeiro peixe, já o milagre acontecer e vir um recurso para ele pagar tanto o imposto do mestre como dele. E aconteceu assim, ou seja, de forma sobrenatural, Deus supriu uma necessidade que se apresentou a Jesus e ao seu discípulo Pedro. Mas não somente isso, em Mateus capítulo 14, dos versículos 15 ao 21, mostra Jesus alimentando 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a multiplicação de comida de forma sobrenatural. E outra coisa, sobrou ainda 12 cestos onde havia pão e peixe. Eu acredito que era para ali cada discípulo ficar com um cesto daquele e ver como Deus ele supre de forma sobrenatural e abundante. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam ouvindo Jesus pregar, quando um dos seus discípulos chegaram para ele e disseram assim: mestre, despeda essa multidão, já faz tempo que eles estão conosco, nós não temos aonde comprar comida. Ou seja, eles tinham recurso para comprar, mas não tinham onde comprar para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus pergunta: o que é que tem aí? Olha, tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Ele disse: é suficiente, traga para mim. Quando o jovem apresentou aquilo que ele tinha para Jesus, Jesus ora a Deus, apresenta a Deus, dá graças e é impressionante. 5 pães e 2 peixes se multiplica de tal forma que alimenta aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em Mateus capítulo 15, vai acontecer algo semelhante. Jesus vai alimentar 4.000 homens com 7 pães e alguns peixes. Então, Deus supria milagrosamente as necessidades que surgiam diante de Jesus. E, com certeza, Deus também vai suprir as necessidades que acontecem na vida dos seus. Quantas vezes a gente não já se desesperançou de uma conta que tinha para pagar, de uma feira que tinha para fazer,
de uma viagem que estava agendada e como é que nós iríamos. E Deus, de forma sobrenatural, supriu o recurso para pagar a conta, supriu o recurso para fazer a feira, supriu o recurso para que nós fôssemos bem-sucedidos na viagem. Então, é muito interessante isso, né? Em Mateus capítulo 16, dos versos 6 ao 11, o próprio argumento de Jesus mostrando pelos testemunhos anteriores de que Deus supriria as necessidades se houvessem falta. Então, Deus é conhecido como aquele que supre, aquele que provê. Amém? Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus que provê para si o cordeiro quando nós temos que sacrificar. Então, é algo interessante nós observarmos isso. Não tem como você não ser próspero sabendo que Deus vai suprir as suas necessidades. Uma outra coisa interessante, em João 13, 29, diz: pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhes ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Porque os outros discípulos pensariam que Judas iria comprar algo ou dar dinheiro aos pobres, se algo semelhante não tivesse sido feito antes, ou se isto não fosse algo habitual. Tanto comprar coisas para ajudar aos pobres requer dinheiro. Isto significa que se Jesus orientou Judas e os outros discípulos pensaram que na orientação era para traí-lo, eles pensaram que ele ia comprar comida para dar aos pobres, ou ia dar dinheiro aos pobres. É porque Jesus tinha esses recursos cotidianamente, no seu dia a dia. Então, amados, tire da sua cabeça essa conversa de que Jesus era pobre. Em João capítulo 6, dos versículos 5 ao 9, diz assim: levantando ele os olhos, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ao lermos esse texto, lembramos bem das respostas dos discípulos, mas parece que não percebemos a pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou para Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente? Jesus não perguntou: a gente tem dinheiro para comprar pão? Não, ele perguntou: onde compraremos o pão? Aonde vamos comprar? E se eles iam comprar, é porque eles tinham dinheiro para comprar. O texto pode não ser tão claro a respeito de algumas indagações que possamos ter, mas talvez a razão do milagre não tenha sido pela falta de dinheiro para comprar pão, mas pela falta de um lugar onde pudessem comprar tanto pão para tanta gente naquele momento. Então, é interessante, né? Nós precisamos entender isso. Jesus, ele ajudava os pobres porque ele tinha recursos. E ele tinha recursos porque ele era próspero. Assim Deus quer fazer comigo. Assim Deus quer fazer contigo. Deus nos abençoa e nos dá recursos, não é somente para a gente ter e cada vez querer ter mais. Não, é para a gente ter as nossas necessidades supridas, mas a gente ter também para abençoar aquele que precisa. Isso é um privilégio, isso é uma dádiva, isso é uma bênção, poder abençoar aqueles que precisam. E você vai entender a prosperidade quando você começar a abençoar aqueles que precisam. Aqueles que não têm como retribuir a você. Porque abençoar os que têm como retribuir, isso aí todo mundo faz. Convidar para a sua casa, quem depois vai convidar para ir para a casa dele, ou quando há um interesse por trás, qualquer pessoa faz. Mas ajudar aquele que não tem condição de retribuir, somente os que creem fazem isso. E Jesus fazia isso muito bem e nós precisamos seguir o exemplo dele. Jesus era próspero, tinha suas necessidades supridas e ajudava os pobres. Eu e você somos prósperos,
nós temos nossas necessidades supridas e nós também precisamos ajudar aos pobres. Amém? Se esse vídeo faz sentido para você e tem te abençoado, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.